Então, alunos, temos agora mais duas questões, onde eu iria responder a primeira, por ser mais complexa, e eu peço que vocês tentem responder a segunda. A primeira questão afirma que, conhecendo as variações de entalpia das reações a seguir, onde nós temos a primeira reação, 1 mol de carbono, estado sólido, reagindo mais 1 mol de O2 gasoso, formando 1 mol de CO2 gasoso, com a variação de entalpia padrão. Note que ao lado do ΔH você tem esse círculo, que indica estado padrão, que é a pressão de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. E esse ΔH ele é o que? Negativo, indicando reação exotérmica, em que há liberação de energia. Observe também que a unidade de energia é quilojoules e não quilocalorias. A segunda reação nós temos 1 mol de H2 gasoso reagindo mais meio mol de O2 gasoso, formando 1 mol de H2O gasoso, com a variação de entalpia padrão também negativa. E a terceira reação nós temos 1 mol de C6H12O6, estado sólido, aqui nós temos a glicose, reagindo com 6 mols de O2 gasoso, formando 6 mols de CO2 gasoso mais 6 mols de H2O gasoso, com a variação de entalpia padrão também negativa. E pede-se que calcule a entalpia de formação da glicose. Então você vai ter que obter essa reação final, chegar até essa reação final, cujo produto obtido é a glicose, C6H12O6 sólido. Então essa questão você responde por meio da lei de Hess. Lembre que a lei de Hess ela afirma que a variação de entalpia de uma reação ela depende apenas da entalpia final dos produtos e da entalpia final dos reagentes. Para isso você tem que ter o quê? A reação final, que é essa aqui, ó. Então, você vai ter que ter a quantidade de produtos e de reagentes, você vai ter que obter uma quantidade similar com a da reação final. Então, por exemplo, quantos carbonos, qual a quantidade de matéria que nós temos aqui de carbonos? São 6 carbonos. Então, você vai ter que olhar agora para as reações intermediárias. Quais dessas reações você tem o átomo de carbono? Apenas na primeira. Só que aqui eu tenho apenas um átomo de carbono. A reação final são o quê? São 6 mols de carbonos. Então, nesse caso, a primeira você tem que multiplicar por 6. O outro reagente aqui é o hidrogênio final. São 6 mols de H2. Qual outra reação aqui, intermediária, tem H2? Apenas a segunda reação. Nesse caso, você vai ter que multiplicar ela por 6 também. O oxigênio aqui nós vamos analisar mais na frente. Vamos aqui para o produto. Glicose, C6H12O6. Encontra-se do lado dos produtos. No entanto, a terceira reação ela se encontra onde? Do lado dos reagentes. Então, essa reação nós temos que inverter. Tá? Então, como é que fica isso? Dessa forma. Observe que a primeira reação, ao ser multiplicada, nós temos agora 6 carbonos grafite, 6 O2 e 6 CO2. O ΔH também foi multiplicado por 6 e agora você tem esse valor. A segunda reação também foi multiplicada por 6. Nós temos aqui 6H2, que era apenas 1 mol de H2, 6 vezes 1, 6. Esse 6 multiplicou também por meio mol de O2. 6 vezes meio é igual a 3O2. E 6 vezes 1 de H2O, 6H2O. O ΔH2 também foi multiplicado por 6 e você teve agora esse valor. E a terceira reação, ela foi o quê? Ela foi invertida. Observe que o que era produto passou a ser reagente e o que era reagente passou a ser produto. Quando houve essa inversão, o ΔH, que era negativo, também foi invertido. Ele passou a ser agora um valor positivo. Então, o que deve se fazer agora? Agora você vai observar as substâncias que não fazem parte da reação final. Por exemplo, o CO2
ele não aparece na reação final, nem H2O. Ou seja, essas substâncias elas vão ser o quê? Canceladas na forma. E como que isso ocorre? Lembre lá da matemática. Membros opostos, lados contrários, né? Aquela variável ela vai ser o quê? Subtraída. Então, da mesma forma que na química. Só que isso vai acontecer não com apenas os números, mas também com a substância. Então, por exemplo, nós temos CO2, aqui 6CO2 do lado dos reagentes e nós temos 6CO2 do lado dos produtos. Então, nós vamos subtrair 6CO2 menos 6CO2. Então, essa substância ela vai ser cancelada, não faz mais parte, tá, desse processo. Outra substância que se repete é a água. Nós temos aqui 6H2O do lado dos reagentes e 6H2O do lado dos produtos de outra reação. Então, nesse caso, é como se a gente tivesse uma subtração. 6 menos 6. Então, essa substância também vai ser, tá, cancelada aí do processo. E agora? Vamos observar agora o oxigênio. O oxigênio já é diferente, porque nós temos oxigênio aqui na primeira reação nos reagentes e aqui também nós temos o oxigênio do lado dos reagentes. Como eles estão do mesmo lado, no mesmo membro, eles vão ser inicialmente somados. Quanto é 6 mais 3? É 9, ok? No entanto, você também tem oxigênio bem aqui, na terceira reação, do lado dos produtos. Então, essa quantidade aqui já vai ser subtraída. Então, vamos primeiro somar aqui, 6 mais 3, 9. 9 menos essa quantidade aqui, 6, vai ser igual a 3O2. Então, você obteve agora o 3O2 da reação final. Feito isso, é só você repetir as substâncias que se conservaram. Por exemplo, 6 mols de carbono grafite, tá? Tá aqui, no final. 6H2, está aqui. Os 3 mols de O2 e há 1 mol de glicose. Feito isso, agora você vai somar as variações de entalpia de cada uma das reações com as suas devidas alterações. Então, nós vamos ter agora, fazendo aqui a soma, aí está, o ΔH da reação final vai ser a soma de cada uma das entalpias individuais e nós vamos ter, lembre das regras dos sinais, que nós temos aí, tá? Sinais negativos e positivos. Somando tudo, você vai encontrar esse valor de menos 1.269,5 kJ por mols. Ok, alunos? Então, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado melhor a compreensão, e eu peço agora que vocês respondam a segunda questão. Então, alunos, dê uma pausa aí no vídeo, copiem a questão, tentem fazer. Bons estudos e uma ótima semana.